Quem está pronto para ser abençoado aí nessa noite? Glória a Deus. Essa conferência foi sonhada e a data veio depois de confirmações, porque eu queria muito trazer duas pessoas aqui. E eu insisti com essas duas pessoas e o difícil foi conciliar as duas datas. Mas deu certo. Deus permitiu que eu tivesse aqui as duas pessoas que o Senhor colocou no meu coração. E eu sou muito grato a Deus por ter me apresentado o bispo JB Carvalho, que vai estar conosco nessa noite. E eu quero convidá-lo para estar aqui. Aplauda Jesus nessa noite e celebre o Rei. E eu quero dizer para você, igreja, você ouve muito falar a respeito dele, sim ou não? E bem, é claro, né? Por favor. E eu tenho aprendido muito com o bispo, sabe? Uma pessoa que tem sido mentor na minha vida. Tenho ouvido dele, tenho recebido dele, sabe? A inteligência, a sabedoria que o Senhor trouxe para ele nesse tempo. Num tempo, sabe, de tanta falta de conhecimento, num tempo onde as pessoas estão indo escondidas no meio da multidão, nós precisamos de vozes que partam dos céus e que toquem os nossos corações. E então, assim como eu tenho sido abençoado, eu fiz questão de trazê-lo aqui, para que você receba direto da fonte. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar, através do bispo JB Carvalho, nessa noite, uma palavra de vida para todos nós. Por isso, conecte o teu coração nessa noite com o dele e permita que o Senhor haja com liberdade. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do teu servo. Obrigado pela vida, Senhor Deus, desse homem, Senhor Deus, um amigo, Pai, que tem trazido luz, Senhor Deus, na nossa nação e que tem sido um instrumento perfeito, Senhor Deus, nesses dias. Abençoa, Senhor Deus, sua casa, Senhor Deus, sua esposa, suas filhas, a igreja, os seus negócios, que ele prospere, Senhor Deus, em todos os seus dias. Como igreja, Senhor Deus, no sul do Brasil, como igreja, Senhor Deus, que o ama e o respeita, nós levantamos os nossos escudos, Senhor Deus, para protegê-lo, Senhor Deus, nesses dias e para abençoá-lo em tudo aquilo que nós carregamos. Em o nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Boa noite. Dê um sorriso para o irmão do seu lado, fala para ele o quanto que ele está bonito hoje. Pergunta se ela é solteira, diz que você é a resposta às orações dela. No final, se ela não está do seu lado, fala lá na porta. Eu vim aqui te dizer que eu sou a resposta às suas orações. Que alegria estar aqui com o pastor Robson, com a Cris. Eu conheci ali o pastor Edinho, incrível. Bom ver o Robson Mafra, Ezequiel, que vieram de longe, a Rita e o Cris também vieram lá de Gramado. O neto Gregório, que eu nunca tinha encontrado, só ele falou, eu tenho que te dar um abraço, tem 5 anos esse abraço. A gente se falava por telefone e agora nos vimos. E todos vocês, que bom estar aqui em Criciúma. Quantos estão empolgados aqui? Tem uns que não estão, não. Para você empolgar os outros, você tem que, de fato, se empolgar primeiro. E a vida é feita de música, né? E como nós temos o tema de famílias fortes produzem um bom som. Famílias Fortes 22. Eu vou fazer uma live agora sobre os homens, masculinidade, 22 razões por que você tem que ser maduro, homem adulto. Vou fazer, acho que segunda-feira. Então, nós precisamos produzir um som, uma música, uma harmonia, uma melodia, porque a vida é assim, é música, ou ruído, barulho.
Pergunta para a pessoa do seu lado: como está o som da sua casa? Você sabe, tem árvores que não florescem em alguns ambientes. A samambaia é uma dessas plantas. Se tiver toxicidade na família, ódio, raiva, ira, inveja, discussão, gritaria, as samambaias secam, morrem. Pergunta para a pessoa: como estão as samambaias da sua casa? Ei, olhe para mim. Você não imagina como as crianças têm uma inteligência emocional, espiritual, para perceber como é que está a atmosfera da casa. É incrível, as crianças não perdem nada. Elas são muito mais capazes de discernir as coisas do que nós. E tem tantas famílias com barulho, dissonância, com ruído. Mas se nós tivermos harmonia interna, as pessoas vão querer se juntar a nós em nossa jornada. Você conhece alguém que está vivendo em ruído, em barulho, ou está em harmonia consigo? É só parar um pouquinho, observar mais. Você não precisa ser guru, mágico, profeta para saber das coisas. Porque o ruído, por vezes, afasta as pessoas. A arte de viver em família é organizar todos os diferentes acontecimentos de modo que produza música. E nós precisamos, então, transformar o ruído à nossa volta. Então eu quero falar hoje sobre as 3 notas da Sinfonia das Famílias Fortes 22, que são 3 níveis de relacionamentos que nós precisamos aprender para colocar em ordem as coisas e produzir esse som que convide outras pessoas para se juntar a nós na nossa jornada, sendo felizes conosco. Entenda que o milagre de Jesus, o primeiro, aconteceu dentro de casa. A verdade é que a mulher que perdeu a dracma, ela achou dentro de casa. Tem coisas que você perdeu que você tem que encontrar dentro de casa. É dentro de casa que começa o ministério de um pastor, que começa os negócios de um empreendedor, que começa o caráter ser formado. Lutero viveu 10 anos como monge. Eu fui lá no monastério dele na Alemanha, e depois ele se casou. E quando casou-se, fez o primeiro aniversário de 1 ano com Catarina von Bora. Lá na casa dele tem a estátua dela, ela com o queixo erguido, bem decidida. Ele disse: depois de 1 ano casado, eu aprendi mais sobre caráter do que em 10 anos como monge, porque a família é a escola do caráter. E se a gente quiser ser homem, se vocês quiserem ser mulheres, não fuja da escola. Quantos solteiros querem entrar para a escola? Alguns estão desesperados para vir para a escola. Não faça isso, porque nesse desespero, às vezes, ao invés de casar com o príncipe, você casa com o cavalo do príncipe. Isso é muito arriscado. Então Jesus foi lá e transformou água em vinho numa festa que acabou o vinho. Ele pegou o comum, pegou o normal, o ordinário, e transformou no extraordinário. E todos os amigos e convidados beberam daquele vinho. Foi um milagre espantoso. Daria umas 500 garrafas de vinho, 500 litros de vinho. Um milagre exuberante. 500 litros de vinho, o melhor vinho já tomado na história. Calcule. Não tinha um vinho tão incrível como aquele. E não era uma razão tão urgente de Jesus chegar lá e fazer o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Alguns vão falar: o que Jesus estava fazendo numa festa?
Deus ama festas, e Deus ama casamentos, e Deus ama famílias, e Deus ama que a sua casa esteja cheia, e seja cheia de muitas crianças, e às vezes as crianças na casa dele estão brigando umas com as outras. Deus é família, Ele é Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, e nós precisamos aprender a nos relacionar, porque essa é a natureza de uma pessoa bem-sucedida, a capacidade de relacionar-se de maneira intencional com os outros. Vamos às 3 notas. Toda música se faz com notas, e 3 notas fazem música. E a primeira nota dessa sinfonia é a sua relação com você mesmo, é o seu autorretrato, como você se vê, como você se enxerga. Se eu pudesse tirar uma foto sua, do seu estado interior, como seria? Não estou perguntando da sua foto exterior, ela pode apresentar uma série de coisas que só se mostram à superfície, mas como está o seu retrato interior? Tem pessoas que pensam que narcisismo é muito amor próprio, é falta de amor próprio. Um narcisista é sempre alguém muito carente de aceitação. Um soberbo, um orgulhoso, é sempre um anão emocional, porque ele se sente tão pequeno, tão inferior, que ele sobe o queixo, o nariz, e ele tenta parecer melhor ou maior do que ele, como se sente. Então, quando você vê alguém assim, soberbo, arrogante, fala assim: tadinho, está tão frágil, tão inseguro do seu valor próprio, que precisa ficar tentando empurrar a goela abaixo dos outros, que ele é importante, porque ele não se sente importante. Então ele vive fazendo publicidade pessoal, todo o tempo tentando parecer aquilo que ele duvida que é. Foi Sócrates quem disse: conhece-te a ti mesmo. Foi Sun Tzu quem disse: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Autoconhecimento é poder. Saber quem você é, conhecer a sua força e não se desculpar por ela, conhecer as suas fraquezas e saber até onde você pode ir e onde você não pode ir. Humildade não é diminuir a sua força, é reconhecer onde você é fraco. E o teste da humildade é sempre o sucesso, porque ninguém prova que é humilde até que obtenha algum ganho na vida. Como está o seu retrato interior? Dê um sorriso aí para o seu futuro. Como está a sua fotografia interna? Foi o cirurgião plástico Maxwell Maltz que escreveu o livro O Psicocibernético. Ele disse que a sua autoimagem te dirige. Ele diz que a felicidade é um hábito. Tem pessoas que têm o hábito de ser infeliz. Eles começam a dar tudo certo e falam: tem alguma coisa errada. Ele fala: só pode estar acontecendo alguma coisa errada, porque tem gente que é feliz sendo infeliz. Eles têm um adoecimento, uma patologia na alma, em que eles têm que ficar se mutilando e se auto-sabotando, conspirando contra si mesmo. A forma como você se vê molda tudo à sua volta, é o seu ambiente interno. Entenda, o mais importante que está acontecendo agora, não está acontecendo fora de você, mas dentro de você. Eu vou repetir: a coisa mais importante que está acontecendo nesse momento, está acontecendo dentro de você, porque de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sua realidade exterior é concomitante à sua realidade interior, é de dentro de você que nascem ideias, e é do coração que procedem bons ou maus preceitos, não do exterior, do copo que se lava, mas do coração procedem homicídios e furtos e mentiras, disse Jesus. Tem muitas pessoas assim, que têm o hábito de ser infelizes, mas a felicidade é um trabalho interno.
a primeira nota da qualidade de vida para se viver em família e ter famílias fortes é o seu relacionamento consigo. Porque ninguém pode fazer um bom dueto se não faz um bom solo. Há pessoas solitárias, solteiras, que pensam que a salvação delas é se casar, mas elas não vivem bem consigo, como vão viver bem com os outros? Quando eu aprendo a viver feliz, eu estou pronto para fazer alguém feliz. Mas há pessoas que multiplicam a infelicidade onde elas vão. É tão importante entender a si mesmo, porque autoconhecimento é poder e tem tantas distorções na nossa percepção, na nossa visão. Sabe, numa perspectiva social não existe o indivíduo, só existe a família, porque ela é a unidade básica, é o quark-top, é o fóton, é a menor das partículas de uma sociedade. E o pior elemento, um tumor sexual, um tumor social, é um indivíduo que atira para todos os lados, um retardado mental, que fica cantando as garotas, um galinha, que fica dando em cima de tudo que pode, porque ele não sente-se valorizado, então ele tenta provar o seu valor, dizendo que é um machão. Pode falar essas coisas aqui no sul? Lá em Brasília eu sou um pouquinho mais avançado, está liberado? É tão incrível pegar esse pessoal, adultocentes de 90 quilos, esses caras que só querem se divertir, sabe? Esses play, divertir boy, esses meninos que não cresceram. Eu terminei de escrever meu livro agora sobre masculinidade, onde eu digo, você pode ter nascido homem, mas você pode não ser um homem, porque você ainda continua sendo infantil. Sentiu entusiasmo ali. Um tumor sexual é o macho disponível. O que torna um homem é lutar pelos seus filhos, pela sua família, pela sua esposa. Mas quando a gente tem distorção no nosso retrato interior, quando nós estamos cheios de amargura, e entenda a amargura pela hemorragia da alma. Tem pessoas que sangram, tem uma ferida que não foi curada, uma dor que não foi tratada. Essas pessoas sempre mudam de lado e vão para o lado da concorrência, porque o diabo, Satanás, o inimigo, sempre recruta os feridos. E gente ferida é gente perigosa. Veja esse tanto de gente aí que está do outro lado. Não, eu não vou politizar hoje. Rejeição, comparação, inveja, são cavalos de Troia dentro do seu sistema. Sabe, o inimigo é como um hacker, ele tenta inserir uma informação. Tem um filme do DiCaprio, Inception, A Origem, onde a ideia é formar um ambiente, tem os arquitetos do sonho, e eles colocam uma informação ali na base, e a partir dali, a pessoa acorda pensando que aquilo é uma verdade. E por vezes, dormindo ou acordados, nós estamos sendo invadidos por esses vírus. E nós precisamos de um poderoso antivírus, de um firewall na nossa alma, para capturar esses monstros. Nós pudéssemos passar um antivírus aí na sua mente, quem que a gente ia pegar? Tem gente que enfiou a cabeça em uma série de sofismas, de mentiras. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E uma vez completa a nossa obediência, estamos prontos para punir toda a desobediência. O texto está falando de uma guerra que se trava no solo, no ambiente da mente, onde
essas ideias podem capturar você e te enganar e te fazer se comportar de maneira inadequada com a sua verdadeira identidade. E diz a Bíblia que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Paulo fala sobre fortificações, fortalezas, castelos mentais, onde existem ovos de serpente. E diz Jeremias que nós vamos derrubar essas fortificações com um martelo, com uma marreta, chamada a Bíblia, a verdade de Deus, que nos tira desse cativeiro, desses aprisionamentos, dessas mentiras, esse firewall, esse antivírus. Quantos pensamentos que nós temos que não são nossos, e nós pensamos que são simplesmente porque apareceram na nossa mente. Deus e o inimigo projetam ideias, e uma ideia de Deus na sua mente é uma inspiração, uma ideia do inimigo na sua mente é uma tentação. E nós precisamos identificar as mentiras que cremos. Jesus disse: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Em verdade vos digo. O que ele está dizendo é: a sabedoria popular diz isso, eu digo diferente. Por 20 vezes Jesus está falando, existem sofismas, dentro de uma perspectiva coletiva, mentiras que as pessoas acreditaram e que nós precisamos realmente lidar com elas. E essas mentiras nos levam a, por exemplo, nos comparar com os outros. E a comparação é a morte da autenticidade. Porque não existe nenhum você por aí, uma xerox, um clone, uma cópia sua. Você é o único você que existe no mundo. E isso nós chegamos no princípio da raridade. Uma pedra preciosa é cara porque ela é rara. Você não é somente raro, você é único. Então o seu valor não está naquilo que você é igual, mas naquilo que você é diferente. Porque não existe uma batida cardíaca como a sua, a íris do seu olho é sem igual, seu DNA, seu código genético é único, sua impressão digital, você é você e só existe um você no mundo, portanto valorize-se, celebre a você mesmo. A propósito, vire para o seu irmão e dê uma salva de palmas para ele. Então ame-se para amar. Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Alguém que não se ama vai criar um caso com quem o ama, porque ele nunca vai deixar alguém amá-lo mais do que ele se ama. Então as pessoas se aproximam demais, e intimidade significa isso, é chegar bem perto e ver o que está dentro. Então antes que essa pessoa me veja quebrado, antes que essa pessoa veja os defeitos que eu tenho, eu vou deixá-la bem afastada de mim. E intimidade é permitir que as pessoas sejam próximas e vejam você como você é ser vulnerável. As pessoas mais poderosas que eu conheço são muito vulneráveis. Como diz a Brené Brown, vulnerabilidade é poder. É quando você se expõe, é quando você não cria um personagem para tentar mascarar a sua dor. Você tem que decidir qual história você faz parte, qual o seu papel. E cada um de nós precisa realmente falar consigo. Essa coisa de conversar consigo é poderosa. Eu aprendi a orar com Davi nos Salmos. E todo o tempo ele está falando consigo. Quando ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, ele está falando consigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Porque te abates, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, fale para si. No Elogio à Loucura, Erasmo de Roterdã diz: se não tem ninguém que te elogia, elogia-te a ti mesmo. Então vai lá na frente do espelho hoje, dá uma piscada. Você não pode reclamar das pessoas te respeitarem se você não se respeita, porque você exige respeito quando você se respeita. A propósito, não reclame do que você permite.
Você não pode mudar o que você consegue tolerar. E ao se amar, você vai trazer para próximo de você as pessoas que refletem a sua opinião sobre você mesmo. E vai estabelecer uma régua, um nível. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Como eu comecei dizendo, você precisa primeiro convencer a você, para depois convencer os outros. Então você está se sentindo mal e fraco, e tentado, e derrotado, fale consigo: eu sou forte. E fale até se sentir forte. No meu livro Metanoia, eu falo sobre a psicóloga social Amy Cuddy. Ela escreveu um fabuloso livro chamado O Poder da Presença. Ela diz que a maneira como você se senta, a maneira como você anda, a maneira como você cumprimenta as pessoas e pega na mão delas, diz muito acerca da sua própria relação consigo. Então ela diz: faça posturas para você, não para os outros. Faça posturas de poder, fique ereto, sente-se e fique espaçoso à vontade. E ela mediu os marcadores de cortisol e testosterona e outros, depois de uma consulta na sua clínica, onde as pessoas iriam ali e antes de se posicionarem poderosamente, elas tinham um cortisol mais alto e uma testosterona mais baixa. E em alguns minutos, simplesmente num exercício de postura, de poder, aquelas pessoas melhoraram a sua relação consigo mesmas, somente porque elas mudaram a maneira de se portar. Ela fez uma pesquisa junto aos gorilas, e um gorila que ia assumir uma posição de liderança dentro de um grupo, quando assumiu aquela posição, teve um aumento de testosterona e uma baixa de cortisol, simplesmente porque assumiu uma posição nova. O que eu quero dizer para você é que a sua química interna, ela está bastante relacionada às suas posturas pessoais. Diga ao fraco: eu sou forte. O que eu estou querendo dizer para você é que os seus sentimentos são muito relativos. Depende muito daquilo que você acredita. Se eu dissesse para você, por exemplo, agora que você poderia fechar um contrato de 10 milhões de reais nos próximos dias no seu negócio, e que você estaria para receber as melhores notícias que você pudesse ter, e que você teria uma década incrível, uma década extraordinária, que você iria casar com alguém cheio do Espírito Santo, bonito e rico. Entenda uma coisa, é o Tony Robbins que diz que movimento cria sentimento, e é o profeta Jeremias que diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, e é o apóstolo Paulo quem diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, se você acredita nas suas emoções, eu não posso confiar em você, porque as suas emoções sobem e descem. Uma hora você está animado e outra hora você está... E nesse momento que você está para baixo, foi Davi que entraram em Ziglag, levaram sua família, levaram tudo, queimaram as casas, e ele chorou até não ter mais forças. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, consultou ao Senhor, e o Senhor disse: pode perseguir os teus inimigos. E daí o Salmo 18: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. Mas a grande frase é: Davi se reanimou no Senhor. O que um líder faz, ele consegue se reanimar. O que um líder faz, ele consegue se autogovernar. O que um líder faz, ele consegue vencer as suas contradições internas, ele consegue vencer as suas tristezas e angústias. O que um líder faz, ele chama outros para o seguir, porque ele mesmo está liderando a si mesmo.
E se você não tem autogoverno, se você não tem disciplina, se você não está nos comandos de você mesmo, por favor, não chame ninguém para seguir você. Porque liderança significa, primeiro, autogoverno. O que você está dizendo a si mesmo? Jim Rohn diz: sucesso é aquilo que você atrai pela pessoa que você se torna. Em quem você está se tornando? No que você está se transformando? Porque um líder deve se desenvolver sempre. Cada um de nós precisa se reinventar. Se reinventar. Porque cada fase da sua vida precisa de um renovado você. É o que a neurocientista Caroline Leaf chama de o seu perfeito você. Existe um você melhorado, aperfeiçoado. Acredite, hoje eu estou melhor do que no ano passado, melhor do que décadas atrás. A vereda do justo deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tempos atrás alguém chegou: nossa, aquele tempo, 1998, como era incrível. Eu falei: não era não tinha nada incrível. 2005, não, aquilo foi bom, mas... E 2015, foi legal. E 2020, não foi nada bom. E agora? Agora eu estou com saudades do futuro, porque o futuro será melhor. Porque Deus, Ele pintou um quadro, porque Deus tem um horizonte para mim, Ele tem bons pensamentos para comigo. Quão numerosa é a soma dos teus pensamentos, se os contasse, excederiam os grãos de areia. E uma palavra profética é simplesmente pegar um desses grãos de areia que se retrata de um pensamento de Deus e trazê-lo à existência. Sim, a palavra esperança significa curva. E curva é o que nós estamos fazendo nesse país hoje. Nós temos um cenário horrível e terrível, mas Deus está nos conduzindo para um outro horizonte, um outro momento. Talvez você não está gostando do que você está vendo, talvez você está vivendo um momento difícil, mas Deus tem uma, me ajuda aí. Foi Václav Havel quem disse que a palavra esperança também significa vai fazer sentido. Pense em tudo que aconteceu. Vai chegar um momento na sua vida que você vai olhar para tudo atrás e vai dizer: agora faz sentido. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: vai fazer sentido. Porque Deus, Ele pega tudo o que acontece e faz cooperar para o bem daqueles que o amam. Porque Deus, Ele pega todas as variáveis, Ele é o Senhor das variáveis, lembre-se disso. E Ele está no comando dessas coisas que estão, essas pontas soltas, está nas mãos dEle. E Ele agora, nesse momento, está trabalhando por aqueles que nele esperam. Quantos esperam nele aqui? Quantos esperam nele? Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Então Ele está fazendo coisas incríveis, porque não será confundido, não será envergonhado todo aquele que nele confia. Então, é preciso aumentar seu nível de liderança. Nessa vida o que importa não é o que você alcança, mas quem você se torna. E cada um de nós tem que decidir de qual história vai fazer parte. Esses dias eu recebi um convite, eu falei: não vou fazer parte disso. Quando um homem casado recebe um olhar diferente, ele diz: eu não vou fazer parte disso. Quando alguém chega para você e tenta corromper você com dinheiro, você diz: eu não vou fazer parte disso. Essa não é a minha história nesse mundo. Eu decidi de qual papel, qual a minha contribuição, qual o enredo, o que eu fui chamado para fazer nesse mundo. Então essa história não é a minha. É uma maneira educada de você falar: essa parte dessa história não pertence a mim. Eu declino do convite. Para mudar, você precisa de inspiração ou de desespero. Em qual fase estamos? Eu fui a Google anos atrás, eu fiz uma imersão dentro da corporação, recebi o convite, fomos recebidos por um diretor. Eu estava querendo entender a cultura daquela organização. E dentre algumas coisas que eu aprendi ali,
Eu saí dali, a Google dá almoço e café para todos. Cheguei na nossa organização, são várias organizações. Falei, todo mundo agora vai ter almoço, e todo mundo vai ter café da manhã e lanche. Se a Google pode fazer isso, a gente vai fazer também. E uma das coisas incríveis que eles têm é que o erro não é visto como algo ruim. Pelo contrário, os erros são parte do processo de aprendizado. Então pense nos bebês tentando andar. Um bebê caiu, ele fala, você é um derrotado mesmo, você nunca vai andar. Não, cair nos fez crescer. Os erros que você cometeu, você não tinha a graça que você tem hoje, por isso você não ia fazer outra vez, iria? Não. E amanhã você vai ter uma graça maior do que você tem hoje, porque nós estamos andando de graça em graça, e hoje nós estamos em outra página. É claro que existe uma diferença enorme entre errar tentando acertar, de errar intencionalmente, a diferença de Judas para Pedro. E a pergunta importante é, o que você aprendeu com o último fracasso? Como ele lhe ajudou a subir? O que você aprendeu com a pessoa que foi embora? O que você aprendeu com a última tentativa que deu errado? Há 20 anos eu sigo John Maxwell. Eu o levei em Brasília em um café da manhã, eu li todos os livros dele até uma determinada época. Eu fui o representante dele em Brasília no projeto 1 Milhão de Líderes. E ele tem um processo que chama processo de ação, que trata-se de um processo de 5 etapas: testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Diga isso para o seu irmão. Vamos lá, testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Ele diz que esse ciclo nunca para. Faça uma autópsia do sucesso e você vai encontrar testar, falhar, aprender, melhorar, começar de novo. Portanto, continue crescendo, a despeito dos seus erros. Nós somos tão implacáveis. Sabe dos nichos mais complicados que eu vejo é o espírito religioso. Há pessoas no nosso meio tão maus, tão más, tão implacáveis, tão insensíveis. São aqueles fariseus da primeira pedra. São aquelas pessoas advogadas de Deus. São os amigos de Jó, que estão ali o culpando, o condenando. Ele está tão mal, tão ruim, e alguém está colocando peso sobre eles. Nós precisamos lidar com os erros de uma maneira propositiva. Nós precisamos continuar crescendo. Mas antes de cuidar dos outros, cuide de você mesmo. Você precisa viver bastante para cumprir sua missão. Há muitas pessoas que pensam que Deus tem uma data marcada para você morrer. Você sabe por que Jesus ressuscitou os mortos? Porque há pessoas que morrem na hora errada. Nós não vivemos num universo fatalista. Nós não somos estoicos. Nós não acreditamos que estamos amarrados a uma roda do destino e que esse mundo está indo para um lugar onde nós não podemos optar. Nosso maior poder é o poder de escolher. Nosso maior poder é o poder de decidir. Deus nos deu essa ousadia de escolhermos a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida. E Deus não escondeu a árvore da vida em cima do Monte Everest. Deus deu a possibilidade de Adão escolher, porque caráter não é formado na ausência de opções. E cada tentação que você sofre é a promoção em vista, ou é a estagnação ou o retrocesso. Quando Deus quer lhe promover para uma nova fase, Ele permite que você seja testado, porque você fez prova, você fez vestibular, você passou de ano, você passou de semestre na sua faculdade, mas você fez testes, e a vida é cheia de testes, e quando você consegue passar nessas provas, nessas tentações, você se tornou apto, você se tornou confiável. A tentação é
a prova de que você pode ser confiado para seu próximo nível. Quantos estão sendo testados? Mas é incrível que o professor fica calado no momento da prova. E às vezes você diz: onde está Deus, que eu não posso ouvi-lo? Ele está esperando você assinar no lugar certo da prova que você está fazendo. E a minha mensagem para você é que vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Olha para a pessoa do seu lado com um sorriso e diga: vai amanhecer. Não, olha com mais força e diga: vai amanhecer. Brasil, vai amanhecer. Eu estava escrevendo hoje, e eu já estou num outro livro. Esse ano eu lancei 2 livros, vou lançar o terceiro ainda. Não lancei o segundo, vou lançar agora em outubro na Conferência Global. E eu estava escrevendo justamente sobre a minha experiência hoje, com quase 55 anos, de ter mais energia, de aprender a respeitar meus limites, de ter um sono melhor, de ter mais intencionalidade em coisas, de aprender a descansar. Aprender a descansar é difícil para pessoas hiperativas, que se gabam de não ter férias. É o sujeito que foi para a praia, o pastor que foi para a praia, aí encontra um membro da igreja e fala: ô pastor, o que você está fazendo aqui? Eu estou de férias. Mas pastor, o diabo não tira férias. Pois é, irmão, mas eu não sou o diabo. Existe uma outra versão dessa história. Então o pastor vai: ô irmão, que bom te ver aqui. Pastor, o que você está fazendo aqui? Eu estou tirando férias. Mas pastor, o diabo não tira férias. Eu sabia disso, e por isso eu sei que ele enviou você até aqui. Dá um sorriso tenso para o seu irmão agora. Há pessoas comprometidas por causa do cansaço. Olhos cansados enxergam mal. Superdimensionam problemas. Tudo o que você tem que fazer para curar uma depressão às vezes é descansar, restabelecer sua ordem química. Há pessoas que adoecem porque não se respeitam. Gente cheia de medo e de ansiedade. Então, organize sua agenda. Você não pode fazer feliz sua família enquanto você mesmo não se resolver por dentro. Entenda, a melhor coisa que você pode fazer é investir em si mesmo. Sua esposa, seus filhos, seus amigos vão agradecer pela pessoa melhor que você está se tornando. Todos nós estamos crescendo ou estamos nos deformando. Eu encontro pessoas às vezes depois de 5 anos, 10 anos que eu não vejo, eu falo: uau, você floresceu, você veio para fora, eu estou lhe vendo como eu não via antes. E outros eu digo: a proposta, eu não digo nada. Ei, irmão, não vá no médico somente quando você estiver morrendo. Trate-se com carinho, converse consigo, escreva cartas. Eu escrevo bilhetes para mim, eu escrevo mensagens para mim mesmo, porque eu não posso duvidar no escuro daquilo que Deus me falou na luz. Diga para a pessoa do seu lado: vai amanhecer. Sabe, eu costumo esquecer das coisas quando eu estou cansado. Há 2 coisas que acontecem quando eu estou cansado. Primeiro, eu esqueço das coisas. Segundo, eu esqueci. Sean Ashore é o autor do Jeito Harvard de Ser Feliz.
A vantagem da felicidade como um cérebro positivo favorece o sucesso no trabalho e na vida. Estou falando de química. E seu cérebro é cheio de muitas químicas. Se você pensar errado, ele vai atrofiar a neuroplasticidade. Se você pensar bem, ele vai ficar elástico. Ele não é um músculo, mas ele se amplia ou ele se atrofia. Ele fecha sinapses, caminhos neurais, ou ele libera seu pensamento, seu conhecimento. Ele enche você de dopamina, ou ele te enche de venenos porque você está pensando mal. E Charles diz que você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. O princípio é ter uma atitude mental positiva. Ele diz: eu penso que se eu trabalhar mais duro, serei mais bem sucedido, e se eu for mais bem sucedido, serei mais feliz. Mas não é assim que funciona. Você tem sempre que viver atrás de mais sucesso, de mais boas notas na escola, de mais metas a serem alcançadas, e você sempre vai estar correndo atrás, está sempre um passo atrás da felicidade, da realização e do sucesso. Então você nunca chega. A felicidade é aquele ratinho atrás do queijo que sempre está em movimento. Algumas pessoas estão esperando emagrecer, ou ter mais dinheiro, ou se casar para ser felizes, mas é preciso aprender a ser feliz agora. Existe poder no agora. O agora é poderoso, então você tem que beber essa água com satisfação. Você tem que comer com alegria. Você tem que fazer daquele momento um momento especial. A propósito, as mulheres, eu chego para minha esposa e digo: para onde você quer ir? Ela diz: qualquer lugar. Porque ela não quer ir a um lugar, ela quer ser levada a um lugar que eu preparei. Mulheres amam ser levadas. Elas esperam que você tenha pensado antes e se preparado e feito algo do seu melhor. Então ela fica pensando: para onde, que lugar tão especial e maravilhoso ele planejou me levar. E o negócio é que lá em casa são 3, e elas não querem ir em lugar nenhum, elas querem ser levadas. A mulher não quer que você desista da sua missão, ela quer participar de uma grande jornada com um grande homem. Mulheres são estranhas, e se você não aprender a rir delas, você vai enlouquecer. É por isso que às vezes ela fala e você... É o sujeito que chegou aqui, tem praia aqui? Chutou a lata, pareceu um gênio. Oh, seu dia de sorte, você pode fazer um pedido. Pedido? Quero ir em Bahamas, sempre quis conhecer Bahamas. Faz uma pista até lá para eu ir de carro, porque eu tenho muito medo de voar. Eu nunca voei, eu tenho medo, mas eu quero ir de carro até Bahamas. Então o gênio diz: é difícil demais isso, só o Todo-Poderoso pode fazer essas coisas. Faz outro pedido. Ele pensou e disse: eu quero entender minha mulher. O gênio arregala o olho e diz: quantas rodovias você quer até Bahamas? A mulher chega para outra e fala: vamos no banheiro comigo, é assim que chama aqui? Vamos no toalete comigo? Vamos no sanitário comigo? Agora imagina, chega o Robson: vamos no banheiro comigo. Acabou a amizade. Nem começou, já terminou. Elas têm uma parte aqui no cérebro responsável pela fala. Elas são bem rápidas, elas pensam falando. O sujeito diz: eu estou há 6 meses sem falar com minha esposa porque eu não quero interrompê-la. Para cada um homem que canta bem, 8 mulheres cantam bem. Elas são mais afinadas. Elas têm
um olfato mais apurado e uma visão de radar. E se ela dizer que aquela mulher está te olhando diferente, acredite, tá? Ela consegue enxergar um fiozinho saindo do botão aqui na sua camisa a 10 metros de distância, mas não consegue enxergar a luzinha do óleo piscando, dizendo que o motor vai fundir. E Deus fez o homem primeiro porque não queria palpite. Depois olhou para o homem e falou: eu posso fazer algo melhor. É preciso aprender a ser feliz. E nós fazemos o melhor que podemos fazer quando estamos felizes. A comida sai melhor, não é? Sabe, dar sentido à vida é valorizar o momento, é celebrar o que você recebeu. A maior das virtudes é a humildade. E é muito difícil você ser humilde quando você é perfeito. Lá em Brasília tem delay também, o pessoal pensa. E a irmã gêmea da humildade é a gratidão. E é essa atitude de gratidão que faz da vida um espetáculo. É sentir a brisa que está soprando, é olhar para os jardins que estão florescendo, é viver o momento, porque nós temos perdido essa sensação de deleite diante do universo, dos pequenos milagres que preenchem as nossas vidas. Há pessoas com tantos motivos para agradecer. Como diz o provérbio chinês: reclamei porque não tinha sapato, cheguei a uma esquina, vi um homem que não tinha pés. Você tem um teto, você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, você tem igreja, você vive num país com liberdade e vai continuar vivendo, sim. Mas assim como você exercita o seu corpo, você tem que exercitar o seu cérebro. Nós precisamos ir à academia do cérebro, aprender a malhar, a treinar nosso cérebro. Então eu quero ensinar rapidamente alguns exercícios aqui para você. Eu estou olhando o relógio ali. Quantos querem ficar comigo até meia-noite? Fica você, irmão, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Lá em Brasília eu falo, quando o pessoal responde sim, você é novo aqui, né? Então vamos aprender alguns exercícios rápidos. Primeiro, nós precisamos desenvolver a gratidão. Então escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Pelo que você é grato. E faça isso todos os dias por 21 dias. Quando você faz isso, seu cérebro muda um padrão. Você precisa mudar um padrão. Porque tem pessoas que só veem o que está errado. Quantos conhecem alguém que só vê o que está errado? Eu digo a essas pessoas: se você encontrou um problema, o problema é seu. É isso que eu falo na CN. Descubra o transtorno, estamos em obras. A propósito, diga para o seu irmão: Deus não terminou comigo ainda. Então tenha paciência. Tem pessoas que buscam no mundo o que está errado. Busque no mundo o que está correto. Busque o que é positivo. Segundo, escreva uma experiência positiva que você teve nas últimas 24 horas. É Vincent Lambert, que foi o campeão do Super Bowl americano, de maneira que até o troféu era chamado de troféu Lambert. Ele era o técnico do Green Bay Packers. E ele foi estudado, até o Bernardinho era um fã dele, que estudava todas as técnicas dele. Ele é famoso por uma frase: vencer não é tudo, é a única coisa. Perguntaram para os atletas dele, um jornalista: é verdade que esse sujeito é um maníaco, é um louco? O atleta respondeu: esse sujeito é muito decente, ele trata todo mundo igual a cachorro. Lambert tinha uma técnica chamada replay seletivo.
Quando ele ganhava ou perdia um jogo, ele ia sempre no ponto forte. Olha, você é o cara nisso, é nisso que você é bom. Então ele reforçava a imagem do que deu certo, e o que eles erravam ele deixava à parte. John Maxwell diz que aquilo que você é bom tem que ser reforçado. Você tem que gastar sua energia no que você é forte. Eu, por exemplo, poderia ser um jogador de futebol mediano, poderia fazer muitas coisas mediano. Uma águia andando, ela é medíocre. Uma águia nadando, ela é extremamente frágil. Mas uma águia voando está no seu elemento. Existe um lugar onde você é ótimo. É o leão na savana, ele é o rei. Mas dentro da água, o crocodilo mordeu e o puxou para baixo. É o peixe, o tubarão dentro de água, é o seu elemento. Existe um lugar em que você é muito bom. Lá na comunidade a gente tem um curso chamado Convergência. Convergência é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Porque os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. A grande dor e ferida dos homens é a falta de propósito para a vida. Replay seletivo é trazer à memória o que te dá esperança. Porque às vezes você está tão focado no retrovisor que você não está vendo o que está acontecendo na sua frente. Às vezes você está tão focado no passado que você impede de viver seu futuro. Às vezes você está tão focado nos seus erros, e o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado, de todo erro, que você tem que se levantar, se erguer para viver a história que Deus tem para você. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Mas há pessoas que se esquecem quem são. Há nações que não têm identidade porque não têm história. E se nós mudarmos os ingredientes que usamos para criar emoções, nós mudamos nossa vida emocional. Seu cérebro precisa de exercício. Então, escreva sempre uma experiência positiva, uma mensagem positiva. Terceiro, eu estou correndo. Ajuste o seu foco. Daniel Goleman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, mas não é sobre isso que eu quero falar. Ele escreveu um livro chamado Foco. Ele diz que o foco é a sua realidade. O que você foca, cresce, aumenta. Então, se você foca em dívidas, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Se você olha para os montes aumentam. Mas o Senhor que fez os céus e a terra é o foco. Jesus disse: quando todas essas coisas acontecerem, levante a sua cabeça, porque tudo é decidido no ponto de observância, do lugar onde você olha. Jesus disse: vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa. Eu digo: erga os vossos olhos, porque os campos estão brancos. Mude o seu olhar, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Olhos bons e olhos maus. Você precisa de um olhar positivo para as coisas, porque você não vê as coisas como as coisas são, você vê as coisas como você é. E para focar no que Deus tem para você, você tem que ser obsessivo. É o leão. O leão, ele é um animal que vê uma coisa, e quando ele viu aquela coisa, aquilo é o mundo dele. Então, se aquela coisa é você está perdido. E ele olha para aquilo, e aquilo é o seu objetivo. Mas você pode enfraquecer um leão e domesticá-lo, se você oferecer 3 alvos com uma cadeirinha na mão, e ele tentar atingir os 3 alvos ao mesmo tempo. A moral da história é: se você persegue 2 coelhos, ambos vão escapar. Um homem bem sucedido tem foco, sabe para onde está indo, e ele lida com as distrações. A propósito, tem pessoas na sua vida que são distrações. Então pegue
o seu telefone hoje, antes de dormir, e ponha lá, quando tocar o telefone, mude o nome, coloque lá, distração. Não apague o número, mas coloque distração. Alguém vai dizer, o seu telefone está tocando, é a distração, eu não posso atender. Mas não saia procurando alguém depois e falar, o bicho estava falando de você lá no culto. Eu estou na primeira nota, são 3. O que eu faço? Eu não ouvi. Foco. Eu vou terminar essa parte da primeira nota dizendo, tem muitos homens que precisam ser sempre legais, mas ser legal, por vezes eu vejo gente muito mau caráter que é sempre legal. Você tem que ser gentil, mas não precisa ser legal, porque às vezes você vai ter que ser firme, e você tem que ajustar firmeza com gentileza. A segunda nota da Sinfonia da Vida é a sua relação com o outro. Primeira, a relação consigo, a segunda, a relação com o próximo. E você tem que viver relacionamentos de maneira muito intencional. Um provérbio indiano diz, deitou-se com os cães, levantou-se com as pulgas. Não começa a se coçar. Alguém disse, antes de escolher o caminho, escolha quem vai com você. Chega-te os bons e você será um deles. Quem são seus amigos? Quem fala a verdade para você quando você precisa? John Maxwell diz que há pessoas para quem todos estão errados e somente ele está certo. E ele diz, se Bob tem problema com todos, o problema é o Bob. Então coloca no teu telefone, Bob. Ele diz, se alguém te chamar de cavalo, isso é uma mentira. Se 3 pessoas te chamarem de cavalo, isso é uma conspiração. Se 10 pessoas te chamarem de cavalo, compre uma ferradura. É tão importante você ter esse olhar e ter gente que fala a verdade de você para você, gente que é um espelho honesto para a sua vida. Quem fala para você? Quem te corrige? Quem te dá instrução? Você precisa de feedback. Mas o que é feedback? Feedback são todas as informações disponíveis sobre você. Feedback é a avaliação do seu desempenho. Feedback são conversas difíceis, que se você não tiver, você vai criar um gap em sua relação, removendo a intimidade, a sua capacidade de produzir e trabalhar juntos. Há relacionamentos que terminam por falta de feedback, há casamentos que terminam por falta de feedback. Por isso é preciso corrigir as distâncias, tanto para mais como para menos. Não perca o coração dos seus filhos. A tragédia de uma família é quando os filhos não confiam mais nos pais. É preciso aprender a ter conversas difíceis. Eu não tenho problema de ter conversas difíceis. Eu não escondo os problemas. Eu procuro-os e tento resolvê-los. Nosso engajamento depende de feedback. Quando nós vemos pessoas se protegendo na defensiva, e nunca respondendo, e sempre sendo aversas a críticas, nós vemos alguém que tem problema com feedback. Levanta a mão aqui se você acha que tem problema de dar ou receber feedback. Você quer receber um feedback? Você não é bom nesse negócio de levantar as mãos. Vamos conversar um pouco aqui. Levante a mão se você conseguir levantar a mão. Os outros não conseguem. Ser habilidoso em ser claro é um dom com recompensas máximas.
mas há muitas pessoas obscuras, gente que os segredos têm segredos, e eu tenho muito medo de gente que anda sozinha. O quanto você é sensível ou insensível a um feedback? No feedback, nós devemos saber o quão diretos ou indiretos nós devemos ser em cada abordagem, porque existem pessoas que não estão preparadas para aprender tudo que precisam. Elas precisam aprender em partes. A propósito, você tem um amigo? Você tem amigos? Hoje é o dia do John Maxwell. Ele diz: quando alguém eu vejo passando vergonha. Quando se lembra daquele show de calouros? O sujeito ia cantar e não sabia cantar. Quantos já viram esse show de calouros? Vocês falaram: não tem ninguém para avisar essa pessoa que ela está passando vergonha? Quando eu vejo pessoas passando vergonha, eu pergunto: onde estão os amigos dessa pessoa? Tem gente que não tem amigos. Todos nós temos pontos cegos, pelo menos 4. Ah, eu não tenho ponto cego. O ponto é cego porque você não vê. E você precisa estar cercado de alguém que possa ver as suas vulnerabilidades para te cercar e te proteger. Às vezes te proteger de você mesmo. A segunda nota da família forte, da sinfonia da vida, são seus relacionamentos. E há tantas pessoas vivendo sozinhas, morrendo de solidão. Eu estava em Nova York outro dia, o sujeito estava jogando futebol sozinho. 3 meses depois eu passei pelo mesmo lugar, ele estava lá, jogando a bola para um lado e buscando e atirando para o outro. Tanta gente fazendo refeições sozinhas, jogando futebol sozinhas, passando noites sozinhas, com seus animais de estimação, assistindo programas de televisão sobre relacionamentos e tomando remédio para depressão por causa da solidão. As pessoas hoje se casam com qualquer pessoa porque não querem ficar sozinhas, mas acredite, pior do que viver sozinha é viver sozinha com o cara errado do lado. Porque solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de intimidade. Nós temos fome de intimidade, de verdadeira intimidade, porque nós fomos feitos uns para os outros. Lá em Brasília a gente faz um impacto às vezes social, nós colocamos 100, 200 pessoas nas ruas, médicos, advogados e profissionais, cabeleireiros, e distribuímos cestas básicas, e as pessoas recebem, saem alegres, e quem foi servir sai com um brilho no rosto. Eu olho para aquelas pessoas e eu digo: nós nascemos para isso, nós nascemos para o outro. Nós nascemos para abençoar as pessoas, nós nascemos para contribuir com as pessoas. Foi Jane Silk que diz que o plano mestre da vida é fazer as pessoas se apaixonarem por você, dando o melhor de você para elas. Viver para si mesmo é um desperdício. Tem uma saudação na língua Zulu: Savabona. Savabona. No seu sentido mais profundo, quer dizer: eu te vejo e ao te ver, te dou existência. Savabona. Eu te vejo e ao te ver, te dou existência. Não é que a pessoa não exista, é simplesmente que o meu olhar dá uma visão a essas pessoas que elas não tinham de si mesmas. Eu mostro para elas com o meu olhar algo que elas nunca viram em si mesmas. Eu tenho um amigo, ele é um publicitário, eu gosto demais de almoçar com ele, porque ele sempre está vendo em mim coisas que eu nunca vi sobre mim mesmo. Porque carisma não é você sentar na mesa e contar vantagem, falar o quanto você é bom, falar até não conseguir mais. Carisma é quando as pessoas se sentem bem ao seu lado, porque você não está preocupado com você mesmo, você de fato se preocupa com o outro. É a Inglaterra vitoriana, 2 candidatos a primeiro-ministro, William Gladstone, Benjamin Disraeli. Um repórter foi fazer uma matéria com os dois e tinha que jantar com eles.
jantou com William Gladstone e no final escreveu uma matéria: eu pensei que estava diante da pessoa mais inteligente de toda a Inglaterra. Ótimo. Outro dia jantou com Benjamin Disraeli e publicou uma matéria: eu pensei que eu era a pessoa mais inteligente de toda a Inglaterra. Tem gente que tem esse dom de levantar as pessoas, de dizer a elas: Savabona. Isso é a essência do ministério profético. Ministério profético não é apontar falha e pecado de ninguém. Fuja desses profetas, eles são malucos. Tem gente que tem o dom de ver o pecado dos outros, mas nem viu o seu próprio pecado até hoje. Ministério profético é inspirar pessoas, é encorajar pessoas. Todas as vezes que Deus encontrou um homem na Bíblia, Ele está ali encorajando: Moisés, vai lá, você pode. Sabe, Gideão, você é um poderoso general, apesar de estar com medo. Sabe, Josué, você tem uma grande missão e eu preciso te dizer: coragem. A propósito, coragem. Josué, de novo, coragem. Imagina o medo que aquele homem estava tendo, a insegurança que ele tinha. E Deus aparece para dizer para ele 3 vezes: coragem. Eu vim aqui lá de Brasília para te dizer uma só palavra: coragem. Meu tempo acabou e eu podia pregar aqui a noite toda para você, mas eu vou esperar o Ross me convidar de novo. Eu estava lá em Buenos Aires, eu estou correndo aqui, e chegou um sujeito na fila com uma conversa tão estranha, que a esposa era grávida, levou um chute, foi para o Brasil, estava sozinha, e que ele não sei o que, contou umas mirabolices, e depois o final: me ajude. Eu falei: esse cara é um 71 brabo. E a senhora que estava do meu lado pegou ele pela mão, levou ele até a loja, pagou a passagem que ele queria, ainda deu um dinheiro para ele. Quando ela voltou, ela olhou para mim e disse, para mim e para minha esposa: eu estava com depressão, mas depois de ouvir esse rapaz e poder ajudá-lo, minha tristeza foi embora. E eu cocei a língua para falar que ela foi enganada, mas não disse nada. Porque ao fazer o bem para os outros, você faz um bem para si mesmo. Ainda que você tenha sido enganado, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Senhoras e senhores, Savabona, fique de pé. Eu estou procurando essa pessoa com esse olhar, que viu o que Deus viu. Isso é ministério profético. Que pegou o pensamento de Deus e falou: esse é o pensamento que Deus tem sobre você. E é tão lindo. Você não imagina o pensamento. Eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então abraça a pessoa do seu lado, diga: tem futuro e tem esperança. Então abrace ela e diga algo que ela precisa saber. Tem um dom profético aí na sua vida. Você tem uma palavra para dar para ela que ela precisa receber. Sabe, uma vez, o ano era 1988. Sabe quanto tempo tem isso? 34 anos. Uma pessoa chegou na minha casa e disse: você só está esperando em Deus. Eu estava tão angustiado naquele dia, e eu não tinha entendido que a minha única coisa que eu podia fazer era esperar em Deus, e ela acertou em cima, com uma palavra tão simples, aquilo me deu tanta força. E a Bíblia diz que Ele trabalha a favor dos que nele esperam.
Você está esperando nele? Não será confundido, não será envergonhado, porque nele confia. A terceira nota da sinfonia da vida de uma família poderosa é o maestro. Uma orquestra precisa de um maestro. É o seu relacionamento com o Criador, a terceira dobra da relação conjugal. Jesus, nós te invocamos para nos fazer mais fortes. Jesus, nós te convidamos para os nossos casamentos, que às vezes estão tão insensíveis, indiferentes e marcados pelo ressentimento, pela dor das palavras mal colocadas, pela mesmice, a pasmaceira, a ausência de variedade ou de progresso. Jesus, pega essa água, sem cor, sem sabor, sem cheiro, sem gosto. Pega essa rotina, esse dia a dia, essa distância, essa indiferença. Nós colocamos tudo isso dentro da talha hoje, da religião, para lavar as mãos, e nós dizemos: transforma isso em vinho, e que a nossa alegria em casa seja a bebida dos outros, que todos os convidados da nossa vida possam beber conosco esse poderoso vinho. Jesus, nós queremos mudar o nosso olhar a tantos olhos maus, que só veem defeitos e falhas, que só acusam e criticam. Olhos bons, olhos maus. Se os teus olhos forem bons, Senhor, cura a nossa miopia, cura, Senhor, a nossa insatisfação crônica, o nosso queixume, a nossa reclamação. Somos tão ingratos, tão ingratos. Quando o salmista diz: o que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo? Quando o salmista diz: eu estou atrás de saber o que eu posso ofertar, porque Deus tem sido tão bom para comigo. Como diz o Salmo 116, volta o teu sossego, ó minha alma, porque Deus, o nosso Deus, tem te feito muito bem. Diga para você mesmo hoje: sossega, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique calmo, respire fundo, vai amanhecer. Nós estamos no meio de uma noite escura no mundo, onde engenheiros sociais, esquerdistas, progressistas, desejam controlar-nos, roubar a nossa liberdade individual, os nossos direitos inalienáveis, por uma agenda de destruição dos nossos marcos civilizatórios. A noite é tão escura, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a alegrará desde a antemanhã, a madrugada. Nunca está tão escuro como quando está prestes a amanhecer. Nunca é tão silencioso como depois do ribombar de trovões e relâmpagos. Nunca o mar é tão calmo como depois da tempestade. A noite pode parecer escura, e o choro dura enquanto existir trevas, mas dispõe-te e resplandece,
porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Ainda que as trevas cobrem a terra sobre ti, está nascendo resplandecente a glória do Senhor. Há algo dentro de você girando, há uma chave dentro de você se movendo, há coisas importantes acontecendo dentro de você. A amargura e a ferida está sendo curada. Deus está propondo para você um futuro longe das dores, ressentimentos e traumas. Deus está dizendo: perdoe para ser perdoado, ame para ser amado, ame. Libere o seu coração dos infortúnios. Replay seletivo. Foque no que deu certo. Momentos poderosos. A vida não é perfeita, mas existem momentos perfeitos. Deus tem um plano para os seus filhos. Deus diz que você não vai plantar para que outros colham, não vai edificar para que outros habitem, nem vai ter filhos para a calamidade. Você é a descendência bendita, e bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. E Ele está rompendo com os estratagemas das trevas. Ele está movendo peças, está trabalhando em tempo real por você, onde você não pode estar, o que você não pode fazer, onde a sua mão não alcança. Ele diz: porventura os meus braços estão encolhidos, ou os meus ouvidos agravados? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele passa em revista as tropas de guerra. Ele está liberando os seus anjos para trabalhar por você. Então sorria, porque todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que o amam. Então alegra-te. Outra vez vos digo: alegra-te, porque há um plano. O meu conselho permanece de pé, diz o Senhor. Eu farei toda a minha vontade. Eu vou transformar o ruído e o barulho em som, em música, em melodia, em harmonia, em uma sinfonia. Eu estou dando um significado às coisas absurdas. Eu estou trabalhando nas subjetividades. Sim, acredite, se lance hoje. Pegue a sua preocupação, e diz a Bíblia, lançando sobre ele. E lançar é uma palavra radical. Lançar é uma palavra de despojamento, não é uma expressão educada. Você tem que se livrar da ansiedade. Você tem que lançar sobre ele tudo aquilo que te aflige. E você tem que recusar-se a ter medo. Eu quero terminar dizendo a você: tantas vezes Deus diz: coragem, não tenha medo, porque eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento. Você é um plano meu, um projeto meu. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Não temerás o terror da noite, não temerás a seta que voa de dia, não temerás a peste que se propaga nas trevas, não temerás a mortandade que assola ao meio-dia. Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda a guerra estoure contra mim, todavia eu confiarei e não temerei, porque o que me pode fazer o homem mortal? Levante as suas mãos hoje e se entregue, se renda. Não é a sua força, é a força dele. Não é o seu esforço, é a sua graça. Hoje simplesmente acredite. Deus está pavimentando o caminho, e Ele está fazendo as curvas que você precisa para chegar onde você precisa estar. E Ele está tirando os tropeços, e Ele está lidando com os inimigos. Pai, hoje, obrigado por essa igreja, por esse povo que se chama pelo teu nome. Obrigado porque individualmente, pessoalmente, particularmente,
o Senhor está trabalhando neles. E obrigado porque muitos serão cheios do Espírito Santo essa semana. Muitos, enquanto dormindo, serão visitados por anjos. Muitos receberão downloads, visões, sonhos, profecias. Muitos serão fomentados, acrescidos, alimentados, fortalecidos, abençoados. Obrigado porque muitos estão sendo abençoados para abençoar. Como disse o Senhor sobre a bênção de Abraão, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Transforma o barulho em música, o ruído em um som precioso, e desperta em nós o rugido do leão, a bravura, a coragem, a ousadia para acreditar, para confiar. Diga ao fraco, 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 e enche o seu peito e dê o maior brado de vitória que você puder dar essa noite.